Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Espero que você esteja bem, ó. Nosso ritual padrão para cada vídeo. Desce o player aqui embaixo, ó, verifica seu botãozinho de se inscrever. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana nesse canal aqui tem vídeo novo. Lembrando a você que se você já é inscrito, não esquece de verificar o sininho aqui, ó, para receber todas as notificações de novos vídeos. Se você não se inscrever e não colocar o sininho, automaticamente o YouTube não te notifica, beleza? Então nessa aula, como você já viu pelo título, nós vamos falar um pouquinho agora sobre farmacodinâmica. Beleza, tio? O que é farmacodinâmica? Farmacodinâmica, ela vai descrever as ações dos fármacos no nosso organismo, né? Qual é a influência que ele vai gerar. Sempre digo a você que a gente fala de farmacodinâmica relacionado a uma atividade que o seu organismo já faz. Então, toda vez que a gente diz que existe uma alteração farmacodinâmica, a gente está falando de uma potencialização de uma ação que seu organismo faz ou inibição de uma atividade que o seu organismo faz, tá bom? Então a maioria dos efeitos que o fármaco faz, desejados ou indesejados, é interagindo com receptores, ou seja, moléculas-alvo, que estão presentes ou no interior da célula ou na sua superfície. Só que toda vez que um fármaco ele se liga em um receptor, seja ele para antagonizar ou para potencializar, ele vai gerar uma transdução de sinal. O que é uma transdução de sinal? É a potência da resposta que é gerada. Cuidado, eu não estou falando de potência relacionada à potência do fármaco em si, não. Eu estou falando da relação que ele vai gerar, se ligando ao receptor e gerando ali uma série de respostas, tá bom? Então, os receptores, eles vão transduzir, ou eles vão traduzir, melhor dizendo, né, o reconhecimento de um agonista. O termo agonista se refere a uma molécula de pequena ocorrência natural ou um fármaco que se fixa no local de uma proteína, ativando ela. Segundo os mensageiros ou moléculas efetoras, são parte da cascata desses eventos que vai traduzir a ligação do agonista em uma resposta celular. Então, o fármaco, quando ele se liga, tá aqui o fármaco e tá aqui a região, né, onde ele vai se ligar, essa ligação aqui vai fazer com que gere-se uma resposta ou amplificação de sinal ou transdução de sinal, fechou? Combinado? Bom, depois disso se forma o que nós chamamos de complexo fármaco-receptor. Então as células elas têm muitos tipos de receptores distintos, tá bom? E cada um deles produz uma resposta única. A membrana das células cardíacas, por exemplo, elas contêm receptores beta, que são chamados de beta-adrenérgicos, porque eles respondem muito bem à adrenalina ou a seus análogos, né, catecolaminas analógicas, como epinefrina, norepinefrina e até mesmo noradrenalina. Essas distintas populações de receptores interagem de modo dinâmico para controlar funções vitais do coração. Só que o que acontece? A gente fala de receptores beta, mas eles não estão só no coração, eles estão também em outros lugares, como por exemplo no pulmão. Então esses receptores beta, eles vão aparecer ali com características diferentes em ambientes diferentes do seu corpo. Além de que existem subunidades, ou seja, subtipos. Existe beta 1, beta 2, beta 3. Existe alfa 1, alfa 2, alfa 3. Existem vários tipos de receptores relacionados a eles. GABA A, GABA B, por exemplo. Tá bom? Então, os receptores, eles existem em pelo menos dois estados, inativo ou ativo. Eles estão em equilíbrio reversível entre si, o que a gente chama de equilíbrio constitutivo, beleza? Então, toda vez que um agonista se liga no receptor, ele sai de inativo e passa para ativo. Quando você tem um antagonista, eles ocupam um receptor, porém, esse receptor não sai de ativo, aliás, de inativo para ativo. Só que o que acontece? No seu corpo existe uma atividade constitutiva ou metabolismo basal. Dentro do seu metabolismo, os fármacos eles vão apresentar características básicas. Fármacos não, os seus receptores, né? Uma parte deles vai estar funcionando, outra parte deles vai estar inativa. Então ele vai mantendo esse equilíbrio. Fechou? Qual é a função dos fármacos? Ou potencializar isso ou antagonizar isso. Combinado? E quais são os tipos de receptores? Eles podem ser divididos em 4 tipos de famílias. Os canais iônicos, os receptores acoplados à proteína G, que também são chamados de metabotrópicos, os receptores ligados a enzimas e os receptores intracelulares. Vamos dar um exemplo de cada um. Os metabotrópicos, a gente pode falar dos adrenorreceptores alfa e beta, que são acoplados à proteína G, causando fosforilação de proteínas. Os canais iônicos, a gente pode falar dos receptores colinérgicos, nicotínicos, até mesmo o receptor GABA. Os ligados à enzima, receptor de insulina, e os intracelulares, os esteroides. Lembrando a vocês que no caso dos esteroides,
Os hormônios, eles são sinalizadores intracelulares, então eles entram dentro das células, formando justamente esse procedimento de fosforilação de proteínas e causando uma expressão gênica, tá bom? Quando a gente fala de complexo fármaco-receptor, a gente precisa entender que a intensidade desse sinal ela é alterada pelo número de complexos que são feitos entre o fármaco e o receptor. Ou seja, quanto mais fármacos ativarem aquele receptor, e quanto mais receptores ligados eu tiver, mais intensa será a minha resposta biológica, beleza? Então, quanto mais complexos fármaco-receptores forem formados, maior será a minha resposta biológica, fechou? Beleza. Então, o que é que acontece? No caso dos canais iônicos, a porção extracelular é disparada por um ligante. Esse ligante vai regular o poro, ou seja, é uma proteína transmembrana que vai fazer com que esses íons saiam de uma região extracelular, entrem dentro da célula, beleza? O canal ele está fechado até que o receptor seja ativado e dependendo do íon que é conduzido, esses canais mediam funções diversas, como por exemplo, neurotransmissão, contração cardíaca, estimulação neuronal, enfim. Essa estimulação da nicotina pela acetilcolina, por exemplo, resulta no influxo de sódio. A estimulação do ácido através do ácido gama-aminobutírico aumenta a hiperpolarização dos neurônios pelo influxo de cloro. E os canais iônicos, que também são disparados por voltagem, eles podem ter locais de fixação diferente dos ligantes, tá bom? Então os ligantes podem se ligar em um lugar, disparar um desequilíbrio ali elétrico e esse canal abrir, tá bom? Os anestésicos locais, por exemplo, eles se ligam num canal de sódio disparado por voltagem, inibindo o influxo de sódio e diminuindo a condução neuronal. Já quando a gente fala de receptores acoplados à proteína G, o domínio extracelular contém uma área de fixação do ligante que está acoplado com a proteína G. Essa proteína G, ela vai ser GS, GI ou GQ, tá bom? Todas elas são compostas por 3 subunidades e são chamados de receptores metabotrópicos, beleza? Esses dois complexos, eles podem interagir com outros efetores, como por exemplo, uma enzima, uma proteína ou até mesmo um outro canal iônico, beleza? O efetor comum, ativado por GS, é inibido por GI, é a adenilato ciclase. Então, ó, a proteína GS ela é uma proteína estimulatória. Normalmente ela ativa a adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase produz um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. A proteína GI ela inibe a adenilato ciclase, consequentemente inibe a produção de um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Já a proteína GQ ela não vai gerar um desses segundos mensageiros, ela vai gerar um outro segundos mensageiros, que são o trifosfato de inositol e o diacilglicerol, que é o DAG. Ela ativa uma outra enzima, que é a fosfolipase C. Essa fosfolipase faz com que outras cadeias sejam seguidas, como é o caso deles dois. Ok? Já o DAG e o AMP ativam diversas proteocinases dentro da célula, fazendo com que haja uma série de efeitos fisiológicos. Enquanto que o IP3 regula a quantidade de cálcio intracelular, bem como algumas proteocinases também. Por isso que a gente chama de receptor metabotrópico ou acoplado à proteína G. Já os receptores que são ligados a enzimas, eles consistem em uma proteína que pode formar dímeros ou complexos de subunidades múltiplas, tá bom? Quando ativados, esses receptores sofrem alterações conformacionais, resultando no aumento da atividade da enzima no citosol. Essa resposta, ela dura de minutos a horas, portanto, são medicamentos normalmente de uso prolongado, né? de resposta farmacológica prolongada. Os mais comuns são o fator de crescimento epidermal, fator de crescimento derivado de plaquetas, peptídeo natrodiurético, enfim. O receptor ativado fosforila resíduos de tirosina nele próprio e em outras proteínas específicas. Essa fosforilação vai modificar de modo substancial dentro da célula essa estrutura da proteína-alvo, atuando como um interruptor molecular, aumentando a atividade enzimática. Um exemplo deles é o GLUT, receptor GLUT, que é o receptor que fosforila a enzima dentro, fazendo com que a glicose que estava fora agora passe para dentro da célula, tá bom? Aqui é um exemplo para você do receptor de insulina, tá bom? Então a insulina ela se liga nesse receptor. Quando ela se liga nesse receptor, ocorre uma fosforilação dentro da célula, né? Os resíduos de tirosina eles acabam sendo fosforilados. Essa fosforilação ativa a tirosinocinase do receptor, que vai fosforilando outras proteínas. Ocorre a ativação de múltiplas vias sinalizadoras e efeitos biológicos da insulina, né, que a gente já sabe quais são, principalmente o influxo de glicose, tá bom? E os receptores intracelulares, né? Esses receptores são receptores que acabam se movendo dentro da célula, como eu acabei de dizer. Esses ligantes receptores normalmente são ativados por esses fármacos ou até mesmo esses hormônios. E eles vão gerar fatores de transcrição celulares. Esse ligante, por sua vez, vai gerar uma transcrição, uma proteína nova. Essas proteínas vão
sendo produzidas por essa sinalização, consequentemente ativação celular dentro da célula, tá bom? Bom, algumas características dessa transdução de sinal: amplificação de sinais e a dessensibilização dos receptores, né? Que é quando você consegue, a partir da ação do agonista, fazer com que esse receptor se dessensibilize. Ele estava sensibilizado outrora, mas agora ele passa a ser dessensibilizado a partir da ligação direta com esses receptores, tá bom? Então a gente também tem uma diferença entre potência e eficácia. Potência é quando você consegue gerar a maior ação farmacológica na menor dose, tá bom? E qual é a eficácia, professor? É a resposta gerada em função da ligação com o receptor. Então, às vezes, o fármaco ele pode ser pouco potente e muito eficaz. Ele pode ser eficaz e potente. Ele pode ser potente e pouco eficaz? Não. Por quê? Porque para ele ser potente, ele tem que cumprir o papel dele. Só que ele cumpre o papel dele melhor em menor concentração, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês algumas atividades relacionadas a esses receptores. Os receptores eles podem ser ativados por agonistas que podem ser totais, parciais ou inversos. Totais, eles vão produzir uma resposta total. Parciais, eles vão produzir uma resposta maior que zero e menor que a máxima. E os inversos, eles têm atividade, mesmo sem um agonista. Ou seja, eles vão se ligar e a atividade, ao invés de aumentar, ela vai diminuir discretamente, mas vai conseguir manter, tá bom? Já os antagonistas, eles podem ser irreversíveis, competitivos, alostéricos ou funcionais. Irreversíveis se ligam covalentemente. Competitivos, eles se ligam ao agonista no mesmo local. Os alostéricos vão se ligar em outro lugar, antagonizando a ação. E os funcionais, eles vão se ligar em outro local, gerando uma resposta completamente diferente. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado de mais essa aula aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima e a gente se vê.